Esse é um dos textos que, em geral, nós evangélicos lemos como tendo aplicação para o lado de fora da igreja. Esse é o texto dos outros. É aquele texto que a gente lê para aquele marido renitente, para quem você prega o evangelho há tanto tempo e ele não quer se converter. Esse é o texto que você usa no emprego, quando você tem uma chancezinha de pregar para o dono da empresa, bem-sucedido, rico. E aí um dia ele dá mole e você solta essa: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Esse é o texto que a gente usa para os grandes pervertidos do planeta, que andam caçando emoções e euforias e prazeres sem estabelecer confins, sem estabelecer limites, sem estabelecer parâmetros. E aí eles dão uma chance, a gente diz: olha, você sabe o que é sentir prazer por todos os poros do seu corpo, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, este é o texto dos outros, não é o texto da gente. E como este texto, há uma quantidade enorme de outros textos na Bíblia que a gente considera como sendo o texto daqueles que são os anti-nós, aqueles que não são como nós, que não creem no que cremos, que não abraçaram as coisas que nós abraçamos, que não acreditam nas coisas que movem a nossa própria vida e que por causa disso são esses que carregam esses estigmas, dessas palavras de Deus que nos empurram contra a parede e demandam de nós uma resposta, um sim ou um não radicais. Só que faz algum tempo que eu resolvi ler a Bíblia de um modo diferente. Todos os textos que em geral são considerados para os outros, eu hoje em dia lendo pensando que eles são dirigidos a mim. E todos os textos que em geral eu achava que eram dirigidos a mim, hoje em dia eu leio pensando nos outros. O que acontece é que quando eu leio os textos que eram meus para os outros, eu me torno extremamente mais generoso. E quando eu leio o texto que era dos outros para mim, eu me torno muito mais radicalmente dependente da graça de Deus. Agora, o que esse texto tem a ver com cada um de nós, os que estamos aqui hoje? Para mim, como pastor, esse texto tem tudo a ver, porque eu estou no negócio de ganhar o mundo. Tem algumas pessoas nesse planeta que estão no negócio de ganhar o mundo. Dr. Roberto Marinho está no negócio de ganhar o mundo. Né? Silvio Santos está no negócio de ganhar o mundo. Quantos mais? O pessoal da Votorantim está no negócio de ganhar o mundo. O Bill Gates ganhou o mundo. A Netscape está querendo ganhar o mundo. A internet abraçou o mundo. E há uma quantidade enorme de outros pensando no mundo, porque essa é uma época no qual o mundo pensa no mundo, porque essa é a época da globalização, onde o mundo virou essa esfera ao domínio e ao alcance de todos nós. Como pastor, eu estou no negócio de ganhar o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que na intenção de ganhar o mundo, de crescer no mundo, de fazer coisas abraçarem o mundo, Jesus diz que a gente corre o risco de perder a alma. E essa não é apenas uma coisa que pode acontecer com um empresário que se torna voluptuoso, absolutamente cheio de ambição, incapaz de medir caminhos e que está disposto a atravessar qualquer vereda para alcançar seus objetivos. Essa é uma coisa que também diz respeito a mim. Porque mesmo as melhores motivações deste mundo podem, no decorrer do tempo, se transformar em coisas perversas, e mesmo os melhores objetivos podem ser radicalmente pervertidos de tal modo que, ainda que pregando o evangelho e querendo ganhar o mundo inteiro, eu perca a minha alma. A história inteira da fé mostra isso. De gente que ganhou o mundo e perdeu a alma, virou papa e perdeu a alma, virou cardeal e perdeu a alma, virou bispo, perdeu a alma, virou poderoso falando em nome de Deus, mas perdeu a alma.
Dominou reinos e perdeu a alma. Seduziu a quem quis seduzir, perdeu a alma. Comprou o que quis comprar e perdeu a alma. Então todos nós, não importa qual o nível, qual a dimensão, qual o âmbito da atividade, qual o escopo daquilo que a gente alcança, mas qualquer um de nós, em qualquer nível da nossa existência, tem um mundo a ganhar. E cada um de nós sofre a tentação de ir ganhando esse mundo, fazer um trading aí no processo e perder a alma. Agora, obviamente, quando a gente pensa nessas coisas, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é: o que é a alma? Para que eu a perca? E como é que eu perco a minha alma? A alma é a psique. É essa sede das emoções, da intuição, do prazer, do gosto, da poesia, da sensibilidade, da estética, das percepções de formas as quais a gente chama de bonitas ou de feias. A alma é esse nervo exposto do espírito por cujos canais viajam sentimentos, os mais belos e os mais horrorosos. E aí na alma, que são tecidos vínculos, relacionamentos, é a alma que vibra, nos fazendo ter a sensação da paixão, do amor ou do ódio. É a alma que faz a conexão entre a minha materialidade absolutamente animal e a minha imaterialidade absolutamente divina. É ela que amarra a minha animalidade à minha decorrência de divindade em Deus. É a alma que é esse condutor entre a minha imaterialidade e a minha intangibilidade mais profunda e a minha pele. Porque o que toca na minha pele viaja pela minha alma. E o que vem do meu espírito para chegar à minha mente tem que passar pela minha alma. Sem alma, eu sou um espírito que não fala com o mundo. Ou eu sou um corpo que não se comunica com o inconsciente. Minha alma. Agora Jesus diz: tome cuidado, porque nesse processo de ganhar o mundo, você pode perder a sua alma. O que é o mundo? A que mundo é que Jesus está fazendo referência aqui? O Novo Testamento grego, quando fala de mundo, fala de três entes. Um extremamente positivo, que é o mundo como criação, como cosmos natural, como a coisa toda que saiu da boca de Deus, da palavra de Deus, esses universos tangíveis e não tangíveis. O sistema da criação inteiro é chamado de mundo, de modo positivo. O Novo Testamento também chama de mundo a sociedade humana. Deus amou o mundo. Vovô, a vovó, o titio, a titia, papai, o filho, o solitário e o patriarca. Quem pode e quem não pode. Nessa tessitura toda, nesse embrulho humano, que a gente chama de sociedade e de civilização humana, a Bíblia também chama de mundo. E há um outro mundo, que a Bíblia define como sendo perigoso, como sendo sedutor, que me faz proposta de tradings e de trocas todos os dias com a minha alma. É o mundo como sistema motivado pelo desejo, apenas pela ambição, apenas pelo poder, apenas pela fama, apenas pela aparência, apenas por aquilo que de alguma forma constrói em nós essa sensação de superioridade. É o mundo, enquanto volúpia pela dominação, pelo controle, pela tirania, seja de grandes corporações, seja de uma cidade, seja de um país, ou seja a tirania de vínculos pequenos. O mundo. E esse mundo
tem leis muito fixas, muito rígidas. A primeira lei deste mundo, que está acima de tudo e de qualquer coisa, é que fins precisam ser alcançados, não importa por que meios. Outra lei igualmente importante é: objetividade é algo que não se troca por nenhum acesso de sensibilidade. Outra lei deste mundo é: racionalismo tem supremacia absoluta sobre qualquer outra forma de intuição. Outra lei deste mundo é: qualquer coisa que trabalhe contra você precisa ser descartada. Sacrifício é coisa de otário. Outra lei deste mundo presente é aquela que diz: você é o centro de todas as coisas e qualquer coisa que não gravite em torno de você está mal situada no universo. Isso é o espírito do mundo. Isso não tem nada a ver com o teu batom. A igreja às vezes cai nesse alçapão ridículo. Diz assim: o mundo, ela está no mundo porque ela pintou a boca com batom. Ela cortou o cabelo, está no mundo. Ela é bonita, ela é do mundo. Para ser de Deus tem que ser feia. Ele é forte, ele é do mundo. Para ser de Deus tem que ser um graveto dobrado, esquisito. A voz dele é forte, ele é do mundo. Ele tinha que falar com aquela voz rouca, desgraçadamente subjugada para ser de Deus. Não é nada disso. O mundo está aí, de um modo muito mais sutil do que a gente percebe e discerne, fazendo propostas de trocas todos os dias. E viver essa tensão de estar no mundo, sem ser dominado pelo mundo, é que é o grande desafio da minha vida, da sua vida. Porque Deus não nos fez seres desenervados, não deseja arrancar de nós projetos, ambições, não quer nos tornar subjetivistas sem nenhuma capacidade objetiva de decidir, não quer que nós nos tornemos apatetados e desorientados nesse planeta, e nem tampouco deseja que nós sejamos apenas máquinas de intuir. Ele quer que nós amemos a Ele e ao próximo em todas as dimensões do ser que Ele nos concedeu, com a mente, com a alma, com toda a força, com todo o nosso ser, com o intelecto, com a emoção, com objetividade e com subjetividade, com ambição e com disposição ao sacrifício. Encontrar esse caminho é que é, humanamente falando, impossível. Só um caminho aí. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora olha para mim. Como é que eu perco a minha alma? A resposta evangélica clássica é aquela que diz o seguinte: é porque fazendo essas coisas todas, quem sabe Jesus te apanha no cinema, num filme proibido para menores de 18 anos e te deixa. Hein? Se um arrebatamento ser encontrado num filme para menores, acima de menores de 18 anos, você fica, rapaz. Ou você deu bobeira, alugou um vídeo que não devia ter alugado em casa, se as trombetas trocarem, você fica. Ou você fez um negócio mal feito, se ele te encontrar naquele dia assim, com o pé errado, você dança. E aí a gente pensa nessa perdição como sendo o inferno. E eu acredito que o inferno existe. E não é brincadeira não. Se o céu, como Jesus disse que existia, existe, o inferno existe também, porque ele sempre falou nos dois juntos. Não dá para achar que um existe e que o outro inexiste. Que um é uma realidade para a qual eu vou e o outro é apenas um simbolismo subjetivista para gerar uma determinada precaução na alma. Não. O inferno existe. Em
Entretanto, eu acho que quando Jesus disse o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele não estava só falando desse inferno escatológico. Ele estava também, e antes de tudo, falando de um inferno psicológico. Porque existe o inferno escatológico, que é esse lugar ou dimensão de banimento, de exílio, de alienação, de afastamento, de reclusão da presença e da glória de Deus. Mas existe uma outra perdição da alma, que não é depois da morte, é a perdição da alma em vida. Não é banimento da Nova Jerusalém, é incapacidade de amar. E aí todo dia eu vejo um bocado de gente, você, que porque resolveu ganhar o mundo, perdeu a alma. Eu vejo um empresário, por exemplo, ele levanta de manhã cedo, ele faz aquela barba dele, joga aquele pós-barba francês maravilhoso, se ajeita, ele vai, gravata dele super italiana, então ele entra naquele carro dele importado, aí e ele acelera e vai ganhar o mundo. E a última vez que ele abraçou a filha, ele já nem lembra mais. A última vez que ele chorou, sabe aquele choro da humanidade? Aquele choro que só os felizes choram. Aquele choro que só os sensíveis choram. Faz tanto tempo que ele chorou. A última vez que ele chorou foi quando o pai morreu e deu um trabalho enorme para ele chorar. Ele se controlou, para ninguém perceber fraqueza nele. Aí, aquela mulher de 32 anos de idade, que já olha para trás e diz: eu já não sou mais como eu era. Olha para frente e diz: Deus me livre de me tornar como eu certamente me tornarei. E aí ela resolve que ela vai ganhar o mundo. E não basta apenas malhar para ficar inteira. Além de malhar, ela quer malhar. E aí ela cai num processo de multiplicidade e diversificação sentimental. Não é? Para não falar outra coisa, ela perde a unidade e ela... até a dubiedade é pouco para ela. Ela quer a diversidade. Ganhar o mundo. Ou às vezes, isso acontece com um pastor. Quantas vezes eu estive na iminência de perder a minha alma? Com tantas oportunidades, tantos privilégios, tanta adulação, tanta bajulação, tanto endeusamento, tanto poder na mão. Você vê as pessoas pedindo migalhas das tuas opiniões. E aí, se você é estúpido o suficiente, você diz assim: eu sou um homem de Deus fantástico. Mas se você é um pouquinho sensato, você diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu estou para perder a minha alma. Porque hoje em dia eu tenho uma mensagem para pregar, mas eu não sei mais se eu tenho a tua palavra em mim. Porque eu tenho tanto controle do que eu digo, que quem sabe eu não preciso mais nem te ouvir falar. E aí eu perdi a minha alma. Aí você faz as pessoas chorarem com tanta facilidade que você não chora mais. Você convence as pessoas com tanta intensidade, você não precisa mais nem pensar nisso. E aí de repente você percebe que alguma coisa secou em você. Que você tem um corpo e você tem um espírito.
Mas eles estão desconectados, falta em ti uma alma. Qual foi a última vez que você fez uma poesia na vida? Você já fez alguma? Quem aqui já escreveu uma poesia? Hein? Não, levante a mão bem alta. Sem ser aquela, sou pequenininho, de um tamanho no botão, carrego papai no bolso, mamãe no coração, o bolso se rasgou, o papai caiu no chão, qualquer coisa dessa assim, não é? Só uma poesia, já escreveu? Quem nunca escreveu porque tem vergonha? Quem já fez uma poesia aqui dentro? Mesmo que não tenha escrito em lugar nenhum, fez aqui. Tentou falar e não deu. Sabe? Porque às vezes quando o marido chega e diz assim, querida, hoje você está muito mais bonita do que ontem. A mulher diz assim, puxa vida, quer dizer que ontem eu não estava tão bem? Mas às vezes para ele, que está num processo de construir uma alma dentro dele, isso já foi um avanço shakespeariano, não é? Ele já conseguiu falar uma coisa maravilhosa, porque antes ele não conseguia nem saber o que tinha acontecido. Antes ele só dizia assim, interessante, ontem eu senti uma coisa, hoje eu senti outra, não sei nem o que é. O que aconteceu com ela? Será que ela hoje é ela ontem, ela de ontem, ela de hoje? Ele não sabe nem o que foi, porque ele está tão desalmado. Perdeu todas as leituras, a vida não tem nuance, não tem filigrana, não tem emoção, só tem 2 e 2 são 4. Eu não tenho aquela chance de dizer 2 e 2 são 4, mas eu estou querendo jogar 5 fora. Isso é alma. Ou chegar e dizer o seguinte, minha mente me diz que eu devo guardar esse dinheiro aqui, mas tem um negócio aqui dentro de mim que está dizendo que eu podia fazer um investimento num ser humano. E eu não sei nem porquê, mas eu resolvi fazer isso. Quem faz essa opção, fez a opção da alma. Essa opção não tem que ser feita todo dia, mas de vez em quando ela precisa ser feita dentro da gente, senão a gente perde a alma. Eu às vezes fico vendo como a igreja evangélica é uma igreja desalmada. Porque nós estamos nos tornando uma igreja egoísta. Às vezes uma igreja torpe. Porque nós não somos mais a igreja do carinho. Nós somos a igreja da conquista. O que a gente quer saber é quem que a gente conquistou. Se o indivíduo entra por aqui agora, se ele é um grande peixe, famoso, interessante, a gente não diz assim, puxa, a nossa igreja está agasalhando fulano de tal, a gente ganhou ele. A mensagem da igreja evangélica em geral por aí é eu posso, eu consigo, eu tenho, eu prospero. Eu não ouço mais ninguém dizendo eu sinto, se eu amo. Ou eu estou com uma dor enorme no meu coração, porque eu não consigo ver a trajetória humana acontecer assim. As nossas orações são orações sem alma também. Quanto tempo faz que você não chora numa oração sem ser naquele dia que você chorou porque estava doendo muito aí dentro? Chorar por nós às vezes é fácil, até cães choram por si mesmos. Aperta o rabo dele que você vai ver. Agora, aquele outro choro, aquele choro da solidariedade pelo planeta, sumiu. Hoje em dia as nossas orações são: eu decreto que o Senhor vai fazer isso e faça rápido porque eu tenho que cuidar da minha vida. Vai embora. Não tem nenhuma alma mais aí. Olha, se os salmos estivessem sendo escritos hoje, sabe qual era o único salmo que ia se repetir na nossa Bíblia de ponta a ponta? O 24.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Não tinha mais nenhum, era só dessas. Essa besteirinha do Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, só escreve quem tem alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a produção de uma alma. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias e segundo a multidão das tuas benignidades, apaga as minhas transgressões. Só escreve isso quem tem alma. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Tu me cercas por detrás e por diante. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Só escreve isso quem tem alma. Olha aqui para mim. Será que você perdeu a sua alma? Eu aqui não estou falando da alma escatológica. Eu estou falando da alma psique. Eu acho que o que o Senhor Jesus está dizendo a mim e a você é isso. Tome cuidado, para que no processo de conquistar o mundo, processo de se tornar tão forte, tão objetivo, tão direto, tão contundente, tão dono de tudo, tão senhor das circunstâncias, tão em controle da sua vida, você não perca aquela sadia vulnerabilidade que só possui quem possui a alma. Talvez tenha sido por isso também que Jesus disse: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem alma. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os que não são trogloditas, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, os que não acham que para alcançar um objetivo vale tudo. Esses que dão primazia à paz, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, os que não são poços de malícia, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, esses carentes desgraçados que sofrem desse mal incurável de querer ver o mundo melhor, porque deles é o reino dos céus. Esses não perderam a alma. Eu queria que você olhasse para dentro do coração hoje, você perguntasse se você ainda tem alma. Alma. Você ainda é capaz de paixão? Não estou falando de uma paixão, estou falando de paixão. Aquele fogo dentro da gente. Para viver. Semana passada, a minha filhinha, que é a caçula lá de casa, ela tem 12 aninhos, me falou uma coisa lá na Flórida. Eu cheguei, hoje é domingo, eu cheguei na sexta-feira, eu acho. E na quinta-feira, quando eu ia saindo, ela falou: deixa eu ficar no teu colo um pouquinho. Eu falei: fica aqui um pouco. Ela ficou ali. Aí depois ela olhou para mim e falou: queria te dizer uma coisa. Aí eu falei: o que que é, meu amor? Ela falou: papai, você não pode nem imaginar a falta que você faz. Aí eu falei: é?
E por quê? Ele falou, porque quando você está aqui, tudo fica tão cheio de vida, papai. Aí, eu fiquei quieto. Depois eu fui pro meu quarto. Falei, ó Deus, se eu perder tudo nessa vida, só não deixa eu perder a minha alma. Eu não estou falando do inferno, porque para lá eu não vou. Porque eu estou comprado e lavado no sangue de Jesus. Eu estou falando de perder a alma. Não perder a capacidade de estar vivo. De ver a vida. E de na vida saber o que vale a vida. E de na vida você discernir o que não vale a vida. Que é para você não viver por aquilo que não faz viver. Que é para que você não morra naquilo que não construiu vida em você. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O Senhor Jesus nos dá a receita para isso. Ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la-á. Ele diz: se você quiser perder a sua alma, tente ser o dono da sua alma. Se você quiser ganhar a sua alma, entregue a sua alma. Quem quiser perder a alma, que se deixe dominar por esse sentimento de possessão de tudo. Quem quiser ganhar a alma, dê a si mesmo o direito de se entregar na vida. E aí, a lei do espírito e da vida funcionam de maneira diferente das aritméticas desse planeta. Aqui, conforme o mundo está organizado, a gente ganha quando a gente ganha. No reino de Deus a gente ganha quando a gente dá. Aqui nesse mundo a gente ganha quando a gente possui. No reino de Deus a gente ganha quando a gente entrega. Aqui nesse mundo a gente ganha quando nós temos. No reino de Deus a gente ganha quando você abre mão. Aqui nesse mundo você só ganha quando está na sua conta. No reino de Deus você só ganha quando o que você tem está se transformando em vida. O que adianta? Ganhar o mundo, perder a alma. Ou o que aproveita a um homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou o que daria um homem em troca de sua alma?